Próximo orador para falar contra o projeto, o vereador Mário Covas Neto. O senhor tem 30 minutos. Próximo a favor. É um a favor, um contra. Aqui a regra é essa. O vereador tem até 30 minutos para falar e nós vamos cumprir a nossa regra. Com a palavra. Tentarei ser o mais breve possível para que as pessoas possam voltar para os seus lares. Eu confesso que só em final de janeiro, comecinho de fevereiro, eu tomei conhecimento desse aplicativo. Um amigo me mandou um e-mail perguntando se eu tinha conhecimento desse aplicativo, que era muito interessante, que ele estava usando, estava muito feliz pelo uso. E aí eu fui me aprofundar sobre a sua funcionalidade. É um aplicativo para celular, moderno, algo dos tempos atuais. Você pode acompanhar aonde está o carro de forma online. É confortável, porque, afinal de contas, na medida em que você sabe onde é que está o carro, você não tem que ficar se expondo em lugares até que chegue o veículo. Uma outra vantagem é o fato de você não usar dinheiro, então, no final da corrida, o seu cartão de crédito é que paga a corrida. Permite que as pessoas trabalhem como bico e não ter a única função como motorista. Além do que, atende uma demanda reprimida de veículos na cidade. Afinal de contas, as licenças são passadas entre as pessoas de forma informal e por um preço significativo. Muito bem. Mas, por outro lado, ele entra em conflito com os táxis. Os táxis têm aqui uma regulamentação, vivem na cidade já há muito tempo, etc. Mais ainda, a tarifa é definida pela empresa. Não há nenhum setor público que defina o quilômetro rodado, ou se está vazio, cheio, como é que é, se passa a contar a partir do recebimento ou não. A empresa é que define isso. Mais ainda, essa tarifa é móvel. Então, se você tiver um ambiente com trânsito carregado, com chuva, etc., a tarifa fica mais cara. Além disso, não há nenhuma garantia ou nenhuma regulamentação de garantia da qualidade, seja do condutor, seja do veículo. Hoje, há uma regra que a empresa impõe de determinadas condições, mas essa regra pode ser alterada a qualquer momento a bel prazer da própria empresa. Se amanhã, por hipótese, resolve-se aumentar a tarifa, quem vai interferir nesse aumento, senhor presidente? Os ônibus aumentaram, há tempos atrás, 20 centavos numa tarifa de R$ 3,00, e a quantidade de gente que foi para as ruas reclamar foi incrível. E esse pessoal foi reclamar e pedindo uma intervenção do poder público para que retirasse aquele aumento da tarifa. E isso foi feito. Muito bem. Se nós não tivermos instrumentos de aferição, de controle, amanhã, se a tarifa, que hoje é 10, passe a 15 ou 20, nós não temos como interferir. Bom, diante desse dilema entre uma coisa moderna, prática, confortável e de uma série de problemas que poderiam ter com as categorias profissionais, especialmente os taxistas, eu fiz um convite àquelas pessoas que eram, então, representantes da Uber para uma conversa em meu gabinete. Isso aconteceu no dia 5 de fevereiro. Veio aqui, então, duas pessoas, o senhor Daniel Mangabeira e a senhora Andréa Leal. E nós conversamos durante um bom tempo aqui. E eu dizia para eles exatamente isso: vocês não podem circular à margem da lei. É preciso que o setor de trânsito da cidade saiba quantos de vocês são, quem são, para onde vão,
Não é possível que o poder público simplesmente não interfira nesse processo. E aí, durante o nosso debate, a alegação deles foi de que a Uber estava em vários países do mundo e, nesses vários países, não havia nenhuma regulamentação e que eles achavam que isso não dependia do poder público, que era uma atuação liberal e que interessava só a quem contratava, ao contratante e à contratada. Que eles faziam pesquisa de opinião entre o condutor a respeito do cliente e do cliente a respeito do condutor, e assim eles poderiam manter os clientes ou não, manter os condutores ou não. Depois de eu insistir muito para que não fosse feito dessa forma, que a gente procurasse, então, os meios, a prefeitura, o departamento de trânsito aqui da cidade, ou, enfim, que a gente elaborasse algum projeto de lei que harmonizasse o sistema, eles disseram que não era possível. Bom, o que eu disse para eles, então, era de que no dia que eles tivessem alguma ideia de como harmonizar, que eles voltassem ao gabinete, que a gente voltaria, então, a conversar. Isso não aconteceu até hoje. Não há nenhuma disposição desse sistema de se harmonizar com a legislação da cidade. Por isso, eu vou votar contra. Não é por essa razão. Eu sou contra o aplicativo hoje, mas vou votar contra o projeto de lei do vereador Adilson Amadeu, porque nós temos um outro projeto de lei hoje, que votaremos hoje, do vereador Salomão, que é um pouquinho mais amplo do que o seu, e, por isso, prefiro que seja o dele do que o seu. O seu estabelece uma multa apenas à condução irregular. O dele estabelece uma multa também aos estabelecimentos que derem guarida a esses carros. Então, me parece que o dele é uma forma muito mais contundente de você evitar uma atividade que está ao arrepio da lei. Mas veja bem, vereador, quero dizer o seguinte, quero dizer para vocês também o seguinte: acho que há espaço na cidade, sim, para um tipo de atividade como essa, mas não sem a regulação do poder público. Se amanhã, imagine por hipótese, que amanhã a Uber fizesse tanto sucesso a ponto de todos os taxistas aqui deixarem de trabalhar e ficar só com a Uber, quem garante que, para nós, consumidores, o preço seria o mesmo que está sendo praticado hoje? Quem garante que amanhã os condutores sejam tão qualificados quanto os senhores que estão aqui presentes? Quem garante que os carros que o senhor usam serão os mesmos daqui para amanhã? Não. A nossa responsabilidade como vereadores aqui dessa cidade é proteger a cidadão contra as coisas que acontecem ao arrepio da lei. Me desculpem, a forma que vocês escolheram é uma forma equivocada. Eu estou à disposição para encontrar uma solução, mas essa, ao arrepio da lei, certamente não é a solução mais adequada. Com a palavra, vereador Salomão. Obrigado, nobre vereador Mário Covas. Eu quero dizer para Vossa Excelência que o serviço que eles fazem nas portas de hotéis, fretes, empresas, enquanto não combatemos essas irregularidades, inclusive o Daniel Teles esteve aqui, falou para esta casa, para vários vereadores, que se não tiver lei que puna o tomador de serviço, nunca vai se combater. Apreende os carros dele, depois solta, aprende outro, depois solta. Mas o tomador de serviço, que é o alimentador de toda essa situação, ele não é punido. Então, só com a punição dessas pessoas, desses empresários, que eles também estão ignorando a lei. Então, vai ter a lei. Eu agradeço o apoio de Vossa Excelência, com certeza também dos demais nobres vereadores aqui. Precisa ter lei para punir o tomador de serviço, senão nunca vai resolver o problema. Isso é esse projeto 150 que vai colocar a casa em ordem. Meu muito obrigado, nobre vereador. Nobre vereador, obrigado. Me permita? Claro. Nobre vereador Prazer. Mário Covas, parabéns pela sua maneira de interpretar esse fato dessa empresa de aplicativo e falar também da categoria. O meu projeto, ele é, sim, completo, muito completo. Mas que bom se todos os vereadores aqui que vê essa ilegalidade na cidade de São Paulo tomassem
frente e não deixasse que isso acontecesse. Não teria 1.000 carros, 2.000 carros. Hoje nós já temos 2.000 carros. Que não bastasse, eu fico até perplexo assim de ver que o senhor Daniel Mangabeira e a sua colega advogada se esteve aqui na Câmara Municipal e ele se esconde do Ministério Público. Ele está escondido. O Ministério Público, o doutor Eduardo Dilan, tem dificuldade de encontrá-lo. Que bacana que aí hoje a gente já sabe que ele veio no gabinete de um vereador, pelo menos se explicar um pouco. Agora, o meu projeto é completo, sim. Fala também de transporte solidário. O meu projeto, sim, também tem um outro projeto no dia de hoje, que fala também de um auto de infração, que na segunda auto ele vai dobrar. Então, parabéns. E, logicamente, o PSDB tem que estar mesmo firme, independente de ser vereador. O Salomão é do PSDB, o nobre vereador Zuzinha, Mário Covas é do PSDB, e o PSDB faz a diferença nessa casa. E nessa linha, façam sim a diferença, votando em todos os projetos que acabam com a ilegalidade, como é o caso dessa empresa Uber. Muito obrigado. Apenas para esclarecer, vereador, longe de mim fazer uma crítica ao seu projeto, eu estava só querendo enaltecer o projeto do vereador Salomão, que me pareceu um pouquinho mais abrangente do que o seu. É simplesmente isso. Eu, atendendo o apelo do nobre líder do DEM, nosso vereador Milton Leite, eu encerro aqui a minha exposição. Muito obrigado. Obrigado, vereador Mário Covas.